Olá, aluno! Seja bem-vindo à unidade 2 da disciplina Inovações em Aplicação de Pessoas. Eu sou a professora Nádia Bruneta. Hoje daremos continuidade a um conteúdo bastante interessante e fundamental para o entendimento das novas estratégias voltadas à gestão de pessoas. Então, você que já foi apresentado aos conceitos básicos, introdutórios, fundamentais para essa disciplina, deve estar curioso para entender o que vem pela frente. E nós vamos começar a desvendar, então, a aplicação desses conceitos, compreendendo como que eles são perceptíveis, como que eles se tornam palpáveis dentro das organizações. Então, para mim, é motivo de satisfação novamente estar com vocês, compartilhando aqui os aprendizados e as interações desse nosso segundo momento de aula. A ideia hoje é fazer o desenvolvimento de novas competências e para isso eu gostaria de mostrar no quadro, além do tema da aula, um breve resumo do que a gente vai tratar. Então, a nossa aula ela tem um tópico central de novas ferramentas aplicadas em gestão de pessoas e a unidade 2, proposta pela disciplina, tem como competência principal conhecer os paradigmas acerca das novas formas de trabalho, tendo em consideração, ou como pano de fundo, as tecnologias aplicadas em RH. Então, eu trouxe aqui um resumo do que nós vamos tratar nessa aula e no decorrer da disciplina, que é a aplicação das ferramentas de gestão com foco sempre na resolução de problemas em gestão de pessoas. Quando nós falamos da resolução de problemas, isso vai muito de acordo com o perfil, inclusive, dos cursos tecnológicos superiores. Vocês que estão matriculados num curso superior de tecnologia, em gestão de recursos humanos, que têm o interesse em trabalhar nessa área de gestão de pessoas, sabem que a base do nosso curso, então, é a apresentação dos conceitos, sempre de forma contextualizada e aplicável à prática. Então, à medida que nós trazemos os conceitos, também procuramos, durante a aula, demonstrar, por meio de situações problemas, de que forma esse caso poderia ser encarado e desenvolvido dentro da realidade de trabalho de vocês. Então, essa aplicabilidade dos conceitos é a nossa base de estudo e é por meio dela que nós conseguimos compreender melhor as informações que aqui são passadas. Então, para começar realmente a pensar sobre esses assuntos e traçar, esse comparativo com o que encontramos na nossa realidade, e aí eu falo em dimensões realmente territoriais, sabendo que você está no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em diferentes estados do nosso país, com diferentes contextos. Então, há pessoas, há alunos, um deles está aí matriculado e já tem uma certa experiência de mercado de trabalho, enquanto outros nunca ingressaram no mercado de trabalho e procuram primeiro a formação acadêmica para depois uma posição, nesse tão acirrado mercado de trabalho. Então, sabendo desses perfis diferentes também, eu convido vocês a refletirem sobre algumas questões base que vão dar o tom da nossa aula de hoje. Então, vamos ao quadro para ver quais que são essas principais questões. Nesse convite à contextualização da aula, então, eu gostaria que vocês refletissem por que talentos não ficam só em uma organização. Por que a gente percebe que eles migram para outras empresas? Há uma certa mobilidade entre esses talentos, Alguns anos atrás, os profissionais faziam carreiras dentro da organização e nem precisa falar muitos anos atrás. Pensando aí em tempos de fábricas, na manufatura, muitas vezes a profissão era motivo de orgulho de ser passada de pai para filho, em muitos casos ainda hoje isso acontece. Mas os profissionais permaneciam numa mesma casa ou numa mesma empresa por 10, 20, 30 anos. E hoje nós percebemos que as carreiras
são muito mais flexíveis, muito mais móveis, né? O funcionário hoje está estabelecido em uma determinada organização e daqui 1 ou 2 anos já vai para uma outra, às vezes na mesma área, no mesmo cargo ou na mesma função, e outras numa outra atividade totalmente diferente. Então, nós estamos, né, pelo contexto social, econômico, político, temos mais essa mobilidade, a possibilidade de trabalhar de forma remota, de trabalhar à distância, com o uso das tecnologias. Então, essa mobilidade também, ela é muito evidente. Os talentos, eles não se contentam mais em ficar em um só local. Tem essa migração bastante evidente. A gente vai entender por que que isso acontece. No quadro ainda, a gente traz uma outra questão. Quais são os elementos importantes, então, para a gente gerir e manter esses talentos? Sabendo que eles são um diferencial competitivo dentro das organizações e que são importantes e que fiquem conosco, como é que a gente faz? O que que a gente faz para que eles continuem dentro das nossas organizações? Outra questão que vai embasar a nossa aula de hoje. Já pensou que determinados talentos podem não ser considerados se eles não forem aplicados para favorecer o desempenho no trabalho? O que eu quero dizer com isso? Que o talento, muitas vezes, antes de definir, né, o talento, é importante que a gente entenda a diferença. O que é o talento, na verdade? O talento é uma propensão natural que o ser humano tem para desenvolver uma determinada atividade. Sabe, algo semelhante como um dom, por exemplo. A gente não fala que tem pessoas, tem crianças que é bastante explícito que tem um dom para música, que tem um dom, por exemplo, para jogar futebol. Jogadores de futebol, muitas histórias de mãe e pai falam que jogavam bola de forma espetacular desde pequenos. Então, muitas das questões de dom, de talento, são perceptíveis ainda no processo de infância, adolescência, juventude. E quando a gente fala que ele precisa se aplicar ao contexto, porque um bom jogador de futebol, então, que demonstrou seu talento desde a sua infância, pode, por mais que seja talentoso, ele é talentoso com a bola. Será que ele vai ser ideal para o trabalho em um escritório, por exemplo? Não. Ele não deixa de ser talentoso, então ele tem o talento dentro daquele contexto em que ele está inserido. Não significa que ele, se não for um jogador profissional, porque acontece muito disso, tem muitas pessoas que têm o talento, que jogam bola muito bem, mas que não se profissionalizam. Então, ele pode trabalhar numa outra atividade, seja ela em escritório ou qualquer segmento, mas permanecer com o talento de lazer que não é aplicável ao mundo do trabalho. Então, percebam que o talento ele não se restringe ao âmbito profissional. Existem talentos, então, pessoais e talentos profissionais. É claro que nós estamos falando, então, de organizações e, por isso, nós vamos enfocar na nossa aula de hoje talento voltado à gestão, ok? Para começar a apresentar os conceitos, então, eu trago o primeiro passo, né, para a gente entender essas questões. O primeiro tópico que nós vamos conversar, então, é sobre a gestão de talentos. Como demos o exemplo do jogador de futebol, nem sempre, então, um talento ele pode ser útil para um determinado posto de trabalho. Eu trouxe até uma frase aqui de teóricos e que consta, inclusive, no material de vocês, no livro didático da disciplina de inovações em aplicação de pessoas. A definição fala que determinados talentos podem não ser assim considerados se eles não forem aplicados para favorecer o desempenho no trabalho. Como que traduz isso? Ficou difícil essa sentença? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. É melhor contratar um esquilo do que treinar um peru para subir na árvore. Percebam que o esquilo já tem as habilidades de escalar a árvore.
enquanto o Peru não tem competência para aquilo. A mesma coisa no mercado de trabalho. Então, é melhor colocar um profissional que tem as características, as habilidades esperadas para determinada função, do que contratar uma pessoa que não tem o perfil, que não vai se encaixar e que pode ser muito bem aproveitada numa outra posição de trabalho. Então, com base nesse conceito inicial, nós vamos definir, então, a gestão de talentos. No quadro comigo. A arte de gerir talentos. Gerir talentos significa criar mecanismos para identificar, para monitorar e para recompensar, de modo que esses funcionários, os empregados, se sintam satisfeitos com suas condições de trabalho e de remuneração. Então, trata-se de um conceito administrativo que propõe, claro, uma criação de uma política planejada, executada pelo setor de RH, com o objetivo de atrair, desenvolver, monitorar e, principalmente, reter as pessoas com alto desempenho. Por isso que é fundamental atrair os talentos que estejam alinhados à cultura e compartilhem os mesmos valores da organização. Porque senão a gente faz um esforço gigantesco em recrutamento, em seleção de pessoal, em integração de pessoas, e treina e deixa, faz toda a capacitação necessária para que esse funcionário se molde à empresa e atenda às expectativas dela. Mas se porventura o funcionário ele não compartilha dos valores, ele não compreende a cultura organizacional e ele não se sente pertencente àquele ambiente, ele vai sair, vai procurar uma outra posição no mercado. E aí o custo, e o transtorno, a falta daquele profissional, muitas vezes a extensão ou o tempo que isso vai demorar para que seja recolocado esse profissional, vai ser bastante dispendioso para a organização. Então, não basta atrair, não basta selecionar e garantir a contratação. É papel da gestão de pessoas criar ferramentas estratégicas que tornem possível a manutenção desse colaborador, porque ele satisfeito vai produzir melhor, vai fazer mais entregas e vai ter uma reciprocidade. Então, a empresa ganha com isso e o funcionário, se sentindo motivado, sentindo reconhecimento pelas suas entregas, tende a ficar mais satisfeito e desenvolver um trabalho aí a médio e longo prazo com maior consistência. Então, a pergunta que fica agora é a atração de talentos, então, como necessidade para alta performance, para garantia de sucesso organizacional, mas vem um questionamento que eu trago na sequência para vocês. Como que nós vamos atrair esses talentos? Então, a gente sabe da importância que eles têm dentro das organizações, mas nós precisamos trabalhar de forma a atraí-los, a saber onde é que eles estão no mercado e como que eles vão chegar até a nossa organização. Então, o subsistema de RS, Recrutamento e Seleção, que é o responsável por desenvolver os processos para recrutar, como vocês bem conhecem, que significa atrair, no nosso caso, as pessoas talentosas. E aí, um grande chamariz para isso é enaltecer as vantagens de se trabalhar na empresa. A seleção oportuniza o emprego de técnicas que possibilitem identificar nos candidatos quais que são as competências essenciais para que se configure um talento para determinada organização. Claro, sempre, como eu disse anteriormente, respeitando o contexto a que se refere. E aí entra uma nova posição, né? Se a gente fala da importância do contexto, então conhecer o profissional. Muitas vezes, um profissional ele é contratado para uma determinada função e na entrevista de seleção,
por mais que tenha que seja traçado o perfil do candidato, ou por mais que o superior imediato procure colocar algum detalhamento do que se espera, é difícil mensurar isso num só encontro. Então, há processos seletivos que contam com testes psicotécnicos, além da entrevista, com dinâmicas em grupo, com interação entre outros candidatos. Tudo isso para procurar selecionar o profissional que tenha mais o perfil para a função. Mas muitas vezes acontece desse profissional ter um bom desempenho no processo seletivo, chegar a ser contratado, mas por algum motivo não se adequar a determinada vaga. E aí é possível também, dentro do ambiente, ser realocado para outra função. Então, a importância de se compreender e de entender o profissional, então, como tendo mobilidade dentro da própria organização. A gente não precisa só considerar a mobilidade externa, mas também interna. Existem empresas, inclusive, que fazem rotação de cargos, principalmente para profissionais que estão ali em período de estágio, de trainee, né, de vagas que são mais de treinamento, né, de conhecer a empresa. Elas passam por diferentes cargos para que as pessoas sintam, então, em que posição que elas se tornam mais confortáveis. Há pessoas, por exemplo, que almejam trabalhar com gestão de pessoas, mas ao adentrarem no departamento de recursos humanos ou de gestão de pessoas, acabam vendo que aquilo lá não é a praia delas. E se interessam, de repente, pelo mundo da logística, pelo mundo financeiro, não deixam de trabalhar num ambiente administrativo, mas numa sub-área, e se identificam e desenvolvem um bom trabalho. Então, é importante muito esse acompanhamento, esse monitoramento de talentos dentro da organização. E aí tem uma outra questão que eu trago para vocês, eu gostaria de mostrar lá no quadro, como que nós acompanhamos esse potencial, então, dos talentos. Após identificarmos e admitirmos o profissional no nosso quadro, a empresa deve monitorar constantemente o seu desempenho. Então, será que ele está entregando adequadamente as tarefas que foram determinadas? Está correspondendo às expectativas? Quando nós falamos de monitoramento, ele só poderá ser implantado se a empresa respeitar algumas regras que nós vamos dizer na sequência. Mas, a princípio, nós podemos dizer que essas regras são embasadas por 3 verbos principais, que é o que nós chamamos respeito a esses verbos, né? Respeito aos verbos da gestão. São os 3: saber, querer e poder. Eu já trago o próximo quadro na sequência, porque nós vamos detalhar esses 3 verbos que embasam, então, o monitoramento de pessoas. Então, o que nós precisamos saber? Exatamente o que fazer na empresa. O profissional deve ter consciência sobre o seu papel no ambiente de trabalho. Então, as informações têm que ser claras, ele tem que saber exatamente qual é a função, o que ele foi contratado para fazer. É importante querer desempenhar satisfatoriamente a sua função. E quando a gente fala em satisfazer, né, em realizar satisfatoriamente a função, isso aqui está muito ligado à motivação, pessoal. Vamos falar mais à frente desse conceito de motivação e resgatar algumas informações importantes. Mas também tem o verbo poder, que está relacionado à capacidade que o funcionário dar conta das suas tarefas. Será que o conhecimento que ele tem é de fato compatível com a sua função? Quando a gente fala então de saber exatamente o que deve ser feito, se ele não souber como se envolver, será difícil inclusive cobrar qualquer nível de empenho desse funcionário. Então, percebam que a importância também de conhecer os trabalhos de outras funções e não só daquela
que nós executamos. Isso principalmente quando se contrata já para um papel, um cargo de gestão ou de liderança, de gerência. Há profissionais, então, externos, muitas vezes são contratados porque abriu uma vaga de gerência comercial. E aí pensa esse funcionário de fora chegando numa equipe de vendas já consolidada. Os funcionários já estão ali acostumados com as metas estabelecidas, com as dificuldades, né, para atingi-las. E, de repente, vem uma pessoa de fora que não conhece a rotina da empresa, mas que foi contratada para liderar essa equipe. E aí, até que ponto essa pessoa, se ela já não tem tanto o perfil de relacionamento interpessoal, vai conseguir conquistar o espaço? Pode ter primeiro um enfrentamento dos próprios colaboradores por se sentirem de forma que não foram reconhecidos, eles não tiveram oportunidade de, por exemplo, progredir na carreira. Então, eles podem já ter uma certa resistência dessa pessoa externa, porque, poxa, se somos aqui da área comercial, se precisava de um gerente, por que um de nós não foi promovido e teve essa contratação externa? E se esse profissional, então, que vem de outra área do mercado, não conhecer a fundo quais que são as atividades, qual que é o dia a dia, qual que é a rotina, as dificuldades que essa equipe enfrenta, dificilmente vai saber como lidar para conquistar essa relação. Então, o conhecimento da função também, o detalhamento da rotina é fundamental e nesse espaço aí, nesse tempo, realmente é mais complicado quando há esse tipo de relação externa. Por isso que, quando falamos de gestão estratégica de pessoas, é muito incentivado o processo de recrutamento interno, para que os talentos ou as pessoas dentro da organização tenham oportunidade de crescer. E mais à frente vamos falar então de oportunidades de carreira, em crescimento horizontal, vertical, em Y, que oportunizam realmente o desenvolvimento das pessoas, a satisfação e a relação com a motivação no ambiente de trabalho. Então, no quadro eu trago para vocês um novo conceito com uma questão também para reflexão. Nós falamos da retenção de talentos e aqui ela aparece em forma de questão. Como que nós vamos reter esses talentos? Por meio de sistemas que desenvolvam pessoas, considerando ações, então, como falamos, para monitorá-las e mantê-las. Os programas de desenvolvimento de pessoas se referem a atividades de treinamento, e aí vocês lembram da sigla, né, TID, que já não é nova para vocês, gestores de recursos humanos, que transformam funcionários comuns com suas potencialidades devidamente identificadas em talentos de alta performance. Por exemplo, trainee. Então a empresa contratou um talento, certificou-se do seu desempenho por meio de estratégias de monitoramento. Tá tudo bem? Não, não tá. Ela tem que garantir, então, ferramentas que monitorem e que acompanhem esse funcionário dentro da organização. E aí o exemplo que está ali no quadro de trainee, ele é muito aplicável nesse sentido. Então, as empresas contratam profissionais que são qualificados, porque o trainee ele precisa ter, pelo menos, estar cursando graduação, e aí são elencadas algumas áreas, geralmente na área administrativa. Então, é um profissional que tem uma certa qualificação, mas que ainda não tem experiência prática. Então, ele é atraído, ele é recrutado pela organização, contratado, para que seja desenvolvido aos moldes das empresas. Então, isso geralmente é realizado por grandes empresas, fazem um programa com bastante atração para o funcionário, eles remuneram muito bem funções de trainee e remuneram melhor ainda quando esse profissional é efetivado, para garantir que ele continue aplicando tudo que ele aprendeu na organização, dentro da organização. Porque pensa, o que adianta aplicar, desenvolver aquele profissional, capacitá-lo, treiná-lo e perder para a concorrência? Então, as empresas maiores que têm essa possibilidade procuram manter esses profissionais com benefícios, com remuneração, com satisfação, com incentivos financeiros ou não, materiais ou não, mas isso só é possível
por meio de estratégias de monitoramento, então, de desempenho e de gestão de talentos. Na sequência, a gente está falando da importância dos indicadores, né, de desempenho. Então, de todo esse arsenal, como que nós damos conta dessa estratégia de retenção? Por meio dos indicadores de desempenho e motivação. Vou trazer para vocês, então, alguns dos aspectos de monitoramento. São vários os aspectos possíveis de serem monitorados, tá? Quando o assunto é avaliação de desempenho. Conforme aponta Pontes, a orientação é que eles sejam traduzidos na forma de indicadores de desempenho. Na verdade, que sejam esses indicadores, eles precisam ser concretos, rejeitando qualquer forma de avaliação subjetiva. Então, se a gente fala de critérios subjetivos, o que seriam? Aparência. Aparência física é um critério subjetivo. Você não avalia uma pessoa de acordo com a sua aparência física. Outro critério subjetivo, fatores emocionais. Tristeza, alegria, humor. É claro que se o humor se manifesta de forma negativa por muito tempo, esse profissional ele precisa de um feedback, de uma crítica para que ele melhore realmente até o relacionamento interpessoal. Mas o fato dele ser triste ou feliz, essas questões são subjetivas e não podem interferir num monitoramento de desempenho. Ao passo que alguns critérios objetivos devem ser considerados. Por exemplo, a pontualidade do funcionário, o absenteísmo. Quantas vezes ele costuma faltar ao trabalho? Ele é um funcionário que falta muito? Ele cumpre os prazos estabelecidos, seja para entrega de relatórios, seja para o cumprimento de metas, né? Ele consegue fazer planejamento em médio, curto, longo prazo? Quais que são quais as tarefas realizadas? Está satisfatoriamente? Ele atinge? Se é na área produtiva, ele produz a quantidade esperada? Ou se é no atendimento de clientes, ele atende o número esperado? Enfim, são parâmetros objetivos, concretos, que dimensionam, então, e fundamentam uma análise para uma avaliação mais justa, mais honesta de desempenho. Outros indicadores, então, quando nós falamos, né, outras possibilidades de indicadores de desempenho, vem um conceito aqui. Eles são considerados, então, unidades de medida que permitem calcular o desempenho de um profissional, visando detectar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Os indicadores, como falei, eles podem ser expressos de forma numeral, descritiva, percentual, ou por meio de prazos, de índices, entre outros aspectos. E quando se superam os padrões de desempenho, os profissionais devem receber recompensas que lhes satisfaçam ou que sejam de seu interesse. Então, percebam aí que eu circulei aqui, na verdade, duas palavras, satisfação e interesse. Eles estão ligados a um conceito mais importante do que o simples comportamento organizacional. Quando nós falamos de necessidade, ou de satisfação, ou de interesse, o que vem à mente? Vamos parar para refletir um pouquinho? Vem um conceito importante, motivação. Né? A motivação está muito ligada à satisfação de necessidades e interesses. E aí nós vamos entrar nesse aspecto, então, para compreender melhor o desempenho humano nas organizações. Lá no quadro comigo, falando de motivação. É, então, o estado no qual o indivíduo mobiliza suas forças para satisfazer uma ou mais necessidades que são de seu interesse. A motivação, ela pode acontecer, então, por expectativa, quando há proposição de consequência positiva, ou quer dizer, o indivíduo sabe que terá um prêmio para desempenhos que atinjam ou superem os padrões estabelecidos. Então, quando há motivação, na verdade, quando há recompensa pelo esforço.
muito cuidado aqui, pessoal, quando a expectativa ela não é satisfeita. Quando não é concretizada, a frustração do indivíduo, e isso com certeza vai influenciar no rendimento dele. Então, cumpra o que prometer e não prometa quando você não terá a condição de cumprir. Como que você se sentiria, por exemplo, se a promoção prometida por um sucesso de um determinado projeto na empresa não fosse concretizada? Então, seu superior garantiu que se você terminasse aquele projeto, você teria promoção e isso não aconteceu. Pensa na frustração, então. Será que você vai continuar entregando e continuar trabalhando com a mesma motivação? É complicado, né? A gente tem que se apegar, então, às promessas, mas os gestores têm obrigação de fazê-las cumprir. Então, enquanto gestores de pessoas, não podemos prometer aquilo que não é possível, que não é passível de cumprimento, tá? Isso é uma dica fundamental e que precisa ser colocada em prática. As pessoas, elas realmente são motivadas, existem diferentes teorias de motivação, vocês conhecem também a pirâmide de Maslow, vamos voltar lá nesse quadro e aí a gente comenta sobre ela, a hierarquia das necessidades de Maslow, né? Inclusive, não vamos aqui nos aprofundar, mas é que a pirâmide, que ela é dividida em níveis, e ela tem lá o nível das necessidades fisiológicas, que é alimento, repouso, abrigo, sexo. Depois tem a segurança, que envolve a proteção contra perigo, doenças, desemprego. Tem o nível das necessidades sociais, que são relacionadas à amizade, aceitação, compreensão. Tem o nível de estima, que tem a ver com reconhecimento e status. E tem o nível da autorrealização, que tem a ver com autodesenvolvimento, excelência pessoal, competência. Então, Maslow falava que para que o indivíduo pudesse subir a um nível mais elevado da pirâmide, ele tinha que satisfazer todo o nível da base dessa pirâmide. Então, sabemos hoje que essa é uma teoria considerada falha, porque há pessoas que elas percebem ou procuram a motivação em outros níveis, sem a necessidade de cumprir de forma integral o nível mais baixo da pirâmide. Quer um exemplo disso? Um artista no início da carreira. Então, o artista, ele nem sempre vai precisar ter todas as necessidades básicas cumpridas se ele quer autorrealização, ele quer ser reconhecido, ele busca fama, né? Então, o artista, ele pode ter como motivação o topo da pirâmide e não a base. Mas, claro, são teorias, são aplicáveis a diferentes contextos e precisamos entender as diferenças e ver qual que é mais adequada à nossa realidade, tá? Quando a gente, então, trabalha essa questão de motivação, de indicadores de desempenho, e falamos muito da satisfação, do interesse, vem outros conceitos relacionados também ao conforto, à satisfação e à nossa qualidade de vida no ambiente de trabalho. É isso que nós vamos tratar aqui por diante. Então, o conceito agora é relacionado a programas de qualidade de vida no trabalho. E eu já trago aqui para vocês uma definição. O que é QVT, que é a sigla, né, que nós conhecemos, qualidade de vida no trabalho? São programas que procuram garantir a manutenção da saúde e da segurança do trabalhador, humanizando assim o ambiente de trabalho. Então, um trabalhador fadigado reduz a eficiência no trabalho e, consequentemente, causa redução na produtividade e na qualidade, elevação do índice de rotatividade, aumento de doenças e acidentes que contribuem diretamente para elevar o absenteísmo. Em relação a aspectos físicos, então, o funcionário ele pode se sentir mais ou menos motivado de acordo com a intensidade da carga de trabalho
que ele tem. Então, pensa num operador braçal, por exemplo, que faz um esforço físico muito grande. O rendimento dele, claro que no início do expediente, vai ser muito maior do que o rendimento no final do expediente, quando ele já demandou um grande esforço físico e já não tem condições realmente de responder ou de atender com a mesma performance do início da manhã. Isso não quer dizer que ele não estará motivado para o trabalho, ele estará cansado fisicamente. Mas será que um trabalhador que faz isso por muitos anos, atividade repetida, que pode ser lesionado e que não tem o devido amparo, será que ele vai ter a motivação para continuar no ambiente de trabalho? Ou ele vai procurar uma outra função, uma outra atividade? Aí entram aspectos relacionados à importância desses programas de qualidade de vida no trabalho. Um outro conceito, então, que traz a aplicação dessa qualidade de vida no trabalho, um programa de QVT pode ser considerado uma estratégia que propõe um conjunto de atividades para a organização, envolvendo o diagnóstico. A gente precisa saber de que forma um QVT pode ser bem aplicado dentro da empresa. Esse diagnóstico traz os problemas e a proposição, então, de melhorias e inovações dentro e fora do ambiente de trabalho, sempre com o objetivo de proporcionar saúde, bem-estar, satisfação dos colaboradores da empresa. E isso é um programa também que pode ser estendido aos seus familiares. Então, o QVT está bastante relacionada ao estado de bem-estar físico, mental, social, que só é concretizado com a prática regular, então, de atividades físicas ou mentais. O objetivo principal, aliviar realmente a fadiga, o cansaço, o estresse. Sabe que quando a gente fala, eu preciso de uma válvula de escape, eu preciso de algo para desopilar, eu preciso mudar o foco. Então, quando a gente tem uma rotina muito cansativa e dá aquela preguiça de fazer um exercício físico, uma caminhada, mas quando você faz, se sente muito melhor, é isso. As empresas têm percebido essa necessidade, então, dos funcionários extravasarem, né? Colocarem essa energia para fora, descarregar, porque isso reenergiza, né? Traz um novo fôlego para que a gente retorne à rotina com muito mais entrega, com muito mais dedicação. Então, é um ciclo. É vantagem para a empresa, vantagem competitiva organizacional e vantagem para o indivíduo também. E quando a gente fala que qualidade de vida no trabalho ela pode ser estendida para os familiares, é porque o ganho também pode passar para a família. Então, eu já vou dar alguns exemplos de possibilidades de aplicações da qualidade de vida no trabalho, mas esses benefícios também podem ser estendidos para os filhos, maridos, esposas, enfim, as pessoas que convivem mais com esse funcionário. Então, vamos lá para alguns exemplos. Ginástica laboral. Ginástica laboral, então, é um exemplo dos mais tradicionais aí quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho. Os exercícios podem ser realizados antes, durante ou depois do período de trabalho e eles têm como principal objetivo diminuir as lesões por esforços repetitivos. Outra questão bastante enfatizada aí nos programas de QVT é a promoção de alimento saudável. Então, elas visam reduzir diabetes, obesidade, doenças coronarianas, entre outras. O incentivo à prática de atividades físicas, como eu falei então, ajuda também no sentido de flexibilizar os horários de trabalho. Há empresas que oferecem academia dentro do próprio ambiente organizacional ou benefícios de descontos em mensalidades de academias externas e outras atividades como dança, lazer, enfim. Também campanhas antitabagistas, antidrogas ou que desestimulem o consumo de bebidas alcoólicas. São algumas, então, das principais exemplos, né, de características de programas de qualidade de vida. E aí, como que a gente propõe
um programa de qualidade de vida no trabalho? Primeiro, a gente tem que conhecer qual que é o público. Então, quem trabalha muito em computador, por exemplo, precisa de um momento de alongamento. Nesse caso, podem ser contratados profissionais externos, educadores físicos, claro, especialistas na área de atuação, que entram na jornada de trabalho e tem um momento, né, uma fração de tempo ali prevista dentro dessa jornada de trabalho, em que os funcionários são convidados a levantar dos seus postos e fazerem um alongamento. Então, fazer o alongamento dos braços, né? Esticar as pernas, enfim, fazer, ou não precisa necessariamente alongamento. Aí o especialista na profissão vai determinar a atividade para aquela função. Ao passo que se é alguém que já está muito ativo, né? Um operador braçal, operacional, que já tem feito atividade física durante a sua jornada de trabalho, talvez ele precise de um momento de relaxamento. Então, um momento já, né, fechando os olhos, relaxando, enfim. As atividades são direcionadas buscando sempre o aspecto de conforto, de saúde física e mental de cada trabalhador. As orientações vão nesse sentido. Convido vocês agora para uma aplicação prática, uma situação problema desse conteúdo que nós estamos tratando na aula de hoje. Vamos do quadro. O caso, então, é de uma empresa de mineração. Imagine que o setor de produção de uma empresa de mineração está vivendo um momento de elevado absenteísmo. Lembra que tratamos desse conteúdo na aula passada? E afastamento do trabalho por conta de doenças contraídas pelos colaboradores no exercício das suas funções. Então, tendinites, bursites, lombalgias, outras lesões causadas por esforços repetitivos ou trabalho braçal pesado estão proliferando entre os funcionários e deixando a empresa desfalcada de pessoal, fazendo com que ela tenha gastos extras desnecessários. Também é muito comum encontrar funcionários com baixa produtividade, pois como o trabalho é pesado, esses funcionários acabam sentindo muita fome. Pensa, quem trabalha lá na mineração, trabalha braçal o dia todo, tem muita fome, consequentemente, exageram na quantidade de comida. Qual que é o nosso desafio? O que fazer em uma situação dessas? Quais problemas podem ser identificados nessa situação? A sua meta, então, criar uma proposta de programa de qualidade de vida que ajude a empresa a dirimir esses problemas e os gastos relacionados a eles. Vamos resolver essa questão. É possível identificar aí duas patologias, né, organizacionais. Então, dois problemas na organização, nessa nossa situação. A primeira diz respeito às lesões. Lembra as tendinites, bursites, enfim, que são ocasionadas pelos movimentos repetitivos e pelo trabalho pesado. A segunda circunstância é o problema da obesidade, o trabalho braçal que faz com que os funcionários comam excesso, né, excessivamente. Ambas trazem prejuízos à empresa por conta da influência negativa sobre o absenteísmo e o afastamento do trabalho e o índice de rotatividade. Então, qual que é a nossa solução nesse caso? É propor um programa de qualidade de vida no trabalho que abranja essas duas perspectivas. Então, nós podemos criar ações que imprimam uma rotina constante de ginástica laboral, que incentivem a criação de artefatos que reduzam a carga do trabalho pesado. Então, será que algum tipo de máquina ou de robô pode aqui ajudar a diminuir essa carga de trabalho? 15 minutos de ginástica laboral a cada 2 horas de trabalho poderia ser uma boa alternativa adotada nesse caso. E no quadro ainda, essa outra ação também poderia constar no programa de qualidade de vida do trabalho, seria a reeducação alimentar, que fornecesse conhecimento, então, sobre vantagens de se alimentar bem, com subsídios para que o funcionário possa se alimentar com alimentos que sejam saudáveis e benéficos para o funcionamento do seu organismo.
Percebam, então, como os conceitos que nós tratamos nessa primeira parte da aula se aplicam a uma realidade, então, de programa de qualidade de vida no trabalho, né? Os programas, eles realmente são bastante perceptíveis, né? Aplicados à realidade, no caso aqui da empresa de mineração. Eu gostaria de convidá-los agora a refletirem sobre uma outra questão que eu trago no quadro para vocês. O que você acha que aconteceria com um funcionário que participasse de um programa de treinamento e desenvolvimento, que o transformou num talento, no momento que a empresa não reconhecesse o seu valor ou não oferecesse as atividades desafiadoras, ou que ainda não mobilizasse políticas de remuneração ou benefícios compatíveis com o novo patamar de desempenho desse talento adquirido? Nós falamos da importância das ferramentas de monitoramento e desempenho do talento, e se o nosso talento não for reconhecido e não estiver de acordo com as propostas da empresa, qual seria o nosso sentimento? Vou dar uns minutinhos aí para que vocês reflitam e já voltaremos na sequência. Voltando então, pessoal, refletimos, né, sobre essa questão de, enquanto indivíduos, precisamos então desse reconhecimento. Tenho certeza que muitos responderam ou se colocaram no lugar desse profissional, então, reconhecendo que se não tivessem as suas expectativas atendidas, certamente procurariam uma outra função no mercado de trabalho, mas antes disso, o ideal, claro, é ter uma conversa transparente e direta com o seu superior imediato. Então, também, muitas vezes a gente procura uma solução mais imediatista. Não está ok para mim, então eu vou sair fora. Ao passo que, às vezes, não há esse entendimento, porque nós, né, profissionais que buscamos qualificação em recursos humanos, entendemos todos esses conceitos, entendemos a importância da valorização do capital humano. Mas tem muitas pessoas que ocupam posições de gestão, liderança e que não têm esse conhecimento. Ou porque não tiveram interesse, ou porque não tiveram oportunidade de vislumbrar esses conceitos básicos. Então, eu acho que sempre o ponto de partida deve ser um diálogo honesto e transparente. Se ainda assim a solução não chegar a contento, não agrade os envolvidos, aí sim, nós precisamos procurar um ambiente que atenda e que seja compatível com as nossos anseios, nossas expectativas, para que o trabalho não se torne uma ação de sofrimento, para que a gente tenha engajamento e tenha motivação, a alegria em sair de casa para trabalhar.
E a nova realidade, então, também, lembra que falamos no início da aula sobre a mobilidade, né? Sobre a possibilidade de flexibilidade dos cargos de gestão? Muito disso acontece por meio dos recursos tecnológicos. E é isso que nós vamos tratar, então, nessa segunda parte da aula. Eu gostaria de convidar vocês, então, para falar sobre essas novas realidades de um trabalho num mundo considerado digitalizado. E para isso eu trago aqui no quadro um conceito que vai servir aqui para o nosso entendimento sobre essa nova realidade, que entre os principais fatores que impactam a gestão de pessoas e estimulam novas formas de trabalho, 3 devem ser considerados como os mais importantes. Então, o contexto do livre comércio, a evolução e o desenvolvimento das empresas prestadoras de serviço e as plataformas integradas de tecnologia. Então, quando a gente fala do livre comércio, ele promoveu a queda de barreiras comerciais entre alguns países, reduziu as fronteiras, estimulou uma nova forma de comportamento organizacional que exige necessariamente o alinhamento com os padrões internacionais e também com a adaptação dos trabalhadores, sempre considerando as diferenças culturais, religiosas, educacionais, da estrutura social, do idioma que tem entre as nações diferentes. E aí a gente considera aqui também, nesse conceito, essa palavrinha-chave aqui, de prestadoras de serviços. Aqui podemos dizer que refere-se à migração, então, dos postos de trabalho perdidos na indústria manufatureira por motivo de substituição do homem por máquinas. Então, sabemos que há anos atrás, as manufaturas, elas tinham um capital compreendido praticamente todo por pessoas, e agora existem máquinas, então, que substituem perfeitamente o trabalho humano. Então, vamos pensar numa máquina que faz coxinha. Tem uma empresa lá que comprou uma máquina para fazer coxinha que consegue produzir 1000 coxinhas em 2 horas, ao passo que deveria contratar 10 profissionais para fazerem 100 coxinhas cada um num expediente de trabalho. Então, a máquina, nesse caso, substituiu a força de trabalho humano, mas ela não dispensa uma pessoa que faça a manutenção da máquina. Então, as atividades também se reconfiguram, né? Elas substituem em parte, claro, tem muitas situações em que o trabalho humano é passível de substituição pela máquina, mas outras funções também acabam surgindo em consequência dessa modernização. Esses conceitos também nós vamos trazer aqui, mas enfatizando uma outra palavrinha, uma outra questão que vinha naquele conceito inicial, que é das plataformas integradas de tecnologia. Elas influenciam, então, o Departamento de Recursos Humanos e oportunizam o trabalho à distância, pois viabilizam tecnologicamente uma nova relação de trabalho, propiciando a prerrogativa de o trabalhador desempenhar as suas funções em um local diferente de onde a empresa está instalada fisicamente. Então, hoje existem realmente recursos, plataformas que integram funções. Elas possibilitam, né? A gente fala que dificilmente hoje existe algum trabalho que não tenha o apoio tecnológico. Então, a mobilidade proporcionada pelos smartphones, que nós conseguimos por meio de aplicativos, então, trocar mensagens de áudio, de vídeo, instantaneamente. Então, essa fluidez das informações, o pagamento de serviços que se faz por maquininhas de cartão de crédito e débito portátil. Antes nós precisávamos ir até a empresa fazer um pagamento, ou fazer o pagamento por meio de cheque. Hoje não, as atividades estão muito mais fáceis, né? A prestação de serviços, o autônomo que vai, de repente, consertar um encanamento na sua casa, ele consegue levar a maquininha de cartão, o fluxo de informações e de trâmites
facilitou muito, diminuiu a burocracia nesse sentido e aumentou a eficiência de muitos processos. A tecnologia realmente ela possibilita novas e inúmeras outras formas de trabalho e aproxima as relações. Possibilita também o desenvolvimento de trabalhos à distância, né? Aqui no quadro eu trago mais alguns conceitos nesse sentido. Vem um conceito aí de teletrabalho, então. O conceito que designa o trabalho realizado, então, por meio das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, ele independe do local onde o trabalho é realizado. Pode ser em casa, no aeroporto, em uma biblioteca pública. Então, as pessoas podem utilizar seus notebooks, né, seus computadores portáteis, podem também fazer uso dos seus smartphones. E, nesse sentido, a aplicabilidade ou a mobilidade também é bastante eficiente. De modo que os resultados de sua atividade, então, são transmitidos por uma conexão proporcionada por algum tipo de tecnologia de informação. E aí a gente tem a possibilidade de aplicação de home office. Home office é o trabalho realizado em casa, também geralmente intermediado pelo uso de tecnologia. E aqui eu tenho um exemplo bastante interessante para falar também do comportamento das pessoas dentro do trabalho quando é realizado em casa. Então, eu tenho uma situação de um colega meu que ele era arquiteto, né, e trabalhava de casa. Ele não tinha um escritório externo, ele fazia seus projetos, atendia seus clientes dentro de casa. Então, ele tinha lá um escritório preparado, onde ele tinha suas maquetes e fazia o desenho, o computador e todo o arsenal necessário para o desempenho da sua função. Só que ele tinha um filhinho de 3 anos, que sempre que via o pai queria brincar. E aí, como que a gente faz esse distanciamento, né? Como que as crianças entendem que eu estou dentro de casa, mas eu estou a trabalho? E ele estava assim se cobrando muito por aquela situação, porque a criança sempre que cruzava com ele no corredor ou quando ele ia pegar um copo de água, a criança queria brincar e ele falava que não podia, que ele estava trabalhando. E aí o menininho falava, não está trabalhando, papai está aqui. Porque a esposa dele saía para o trabalho. Então, para a criança, o trabalhar era externo. A criança não entendia que o trabalho era dentro de casa. E ele fez um código com o filho dele, então. Ele combinou que sempre que ele estivesse com um boné, ele estaria no momento de lazer, ele estaria disponível para brincar. E quando ele estivesse sem o boné dentro de casa, ele estava em horário de trabalho, estava na sua função produtiva. E isso funcionou muito bem. Então, o menininho reconheceu que o boné era um momento de lazer, era um momento de descontração e que ele poderia, né, solicitar a presença do pai, ao passo que, enquanto ele não estava utilizando aquele acessório, ele estava ali para a função de trabalho. Percebam a importância também, então, da vestimenta, né? Às vezes a gente fala, eu vou trabalhar de casa, eu não vou nem tirar o pijama hoje. E talvez isso também seja um gatilho para diminuir a nossa produtividade. Tem alguns cuidados que são fundamentais, então, e alguns critérios que devem ser estabelecidos para a nossa própria autogestão. Home office, teletrabalho, trabalho à distância, são ganhos que a gente tem de acordo com o contexto e as tecnologias, mas precisam da autodisciplina, precisam de alguns critérios estabelecidos para que funcionem bem e que atendam também às expectativas de produtividade, de retorno para a empresa e se mostrem, então, consolidados, possíveis de serem mantidos assim. Porque existem experiências que foram possibilitadas pelo teletrabalho, mas à medida que os funcionários não souberam atender ou cumprir as expectativas, tiveram um regresso, tiveram que retornar às posições físicas e rígidas dos seus espaços de trabalho. Então, esses combinados são muito importantes para quem tem essa flexibilidade e funcionam muito bem. Nesse sentido também, eu gostaria de apresentar algumas dessas tecnologias, então, de recursos humanos. Vamos ao quadro? Opa, deixa eu voltar aqui.
falaremos então das tecnologias aplicadas em recursos humanos. Então, sabemos que antes as ações eram propostas e executadas muito por tentativa e erro. Uma sistemática de avaliação de desempenho, por exemplo, era implantada como tentativa de se monitorar a contribuição do trabalhador e isso tinha muito pouco embasamento teórico. Então, via se estava funcionando desse jeito. Era assim? Ok, senão a gente tentava fazer de uma outra forma. Ia tentando e errando. Era bem visual, né, essa proposição de monitoramento. Agora, na nossa realidade, as empresas contam com uma gama de conhecimento muito pulverizada em publicações, sejam elas físicas ou eletrônicas, e os sistemas cada vez mais mapeiam processos, registram dados e informações. E qual que é a diferença, então, entre dados e informações? Ainda no quadro eu trago essa definição aqui da diferença entre um e outro para vocês. Dado é um fato considerado isolado, que não possui significado relevante e, via de regra, não possibilita nenhum tipo de compreensão. Representa algo na sua forma bruta, que sozinho não tem nenhuma ou tem poucas chances de ter utilidade para basear conclusões ou para tomar decisões estratégicas na empresa. Já informação consiste nos dados organizados, então na sistematização desses dados. Olha a diferença da importância da informação. Esses dados eles são processados, então consolidados e viram informação, possibilitando dar significado e agregar valor a eles, facilitando, portanto, o entendimento em um determinado contexto. Essa principal diferença entre dado e informação, ela baseia, na verdade, alguns dos principais sistemas de gestão que são aplicados em recursos humanos. Então, quando vocês tiverem acesso, estão tendo, na verdade, acesso ao livro da disciplina Inovações em Aplicação de Pessoas, vocês vão perceber que ao longo da unidade 2, 3 e 4, vai fazer aí menção a alguns sistemas de gestão. De que maneira esses controles de desempenho, de monitoramento, podem ser sistematizados. Então, os dados são inseridos nesse sistema e eles são transformados em informações para que gerem os relatórios que são essenciais para o acompanhamento desses talentos. Então, esse ciclo ou esse processo é possibilitado por meio de alguns sistemas principais aí que embasam a gestão de pessoas. Nos próximos conceitos, nos próximos slides, eu vou trazer algumas das principais aplicações. Então, vamos ao quadro entender qual que é agora o ERP, que é considerado planejamento de recursos da empresa. O nome em inglês, Enterprise Resource Planning, e a sigla bastante conhecida, ERP. Então, esse é um sistema computacional que tem a função de integrar todas as transações, os dados e os processos das rotinas administrativas e operacionais. Ele liga todas as funções da empresa e apresenta uma ampla faixa de aplicações. Então, aqui podem ser compiladas operações de venda, de compra, pagamento de salários, planejamento da produção, lançamentos contábeis, entre outros. Então, a gente sabe que antigamente o papel de recursos humanos, quando se falava em sistemas de informação, ele tinha um caráter muito mais transacional. Significa dizer que os sistemas possibilitavam o gerenciamento de folha de pagamento. E hoje existem outras aplicações, então. À medida que se alimentam com dados importantes, nós conseguimos informações para trabalhar situações estratégicas como plano de carreiras, desenvolvimento de pessoais, planos de sucessão, remuneração compatível com as expectativas,
treinamento e desenvolvimento, entre outros aspectos. Por isso que existem aí sistemas de gestão mais voltados a pessoas. E é esse conceito que eu trago no quadro para vocês agora. Human Capital Management, HCM, também a sigla HCM, ou Gerenciamento do Capital Humano. É um sistema específico, então, de gestão e controle da área de recursos humanos para dar conta das suas típicas demandas. De acordo com Gil, Biancolini e Borges, é o sistema HCM que faz a integração de forma sistêmica e automatizada de ferramentas tecnológicas com os modelos da gestão de pessoas. E aqui, o objetivo é fazer o alinhamento do trabalho, então considerar as atividades, o comportamento, os resultados dos colaboradores com as metas e com os objetivos organizacionais. Então, existem, na verdade, 3 principais níveis, tá? Quando a gente fala em HCM. O primeiro nível, que é o transacional, como eu falei, que é o nível que faz o gerenciamento da folha de pagamentos. O segundo nível, que seria da gestão de talentos, que ele possibilita, então, a inclusão de dados para sistematização em forma de informações, trabalhando aí carreira, sucessão, entre outros subsistemas. E o nível terceiro, que é de BI, que é Business Intelligence, e vai dar sequência. Esse BI é o conceito que eu trago aqui para vocês na próxima tela. O BI, então, é inteligência de negócios. Trata-se de um conceito que se refere ao processo de coleta, organização, análise e compartilhamento, além, claro, do monitoramento de dados, que, ao serem traduzidos em informações, servirão de base para subsidiar as tomadas de decisões estratégicas de uma organização. Então, a gente pode falar que o BI é uma plataforma de análise de dados que são distribuídos em diversos sistemas e consolida para que lhe seja possível, na verdade, tomar uma decisão estratégica, tá? Também pode fazer análise estatística dos dados, uma análise preditiva também é bastante utilizada pelo Business Intelligence. Então, o que é uma análise preditiva? Ela, por meio, então, dessa alimentação de informações, o próprio sistema pode passar uma relação de funcionários que são candidatos a pedirem demissão. Como assim, professora? O sistema, por meio da alimentação, então, de informações que é realizada ao longo dos meses, pode dar um parâmetro, pode oferecer um parâmetro de profissionais talentos à organização que se demonstram insatisfeitos e que potencialmente devem pedir demissão aí em 1, 2 ou 3 anos. E como é que faz isso? Pelo histórico. Então, pode dimensionar por meio desse sistema de gestão que por algum motivo ele não estava satisfeito com as suas remunerações ou que o plano de carreiras definido pela empresa não atingiu as expectativas dele, ou que ele não teve feedback positivo dos seus gestores nesse período e se demonstrou descontente também. Então, a organização, a sistematização desses dados oportuniza o mapeamento, então, de possibilidades e oferece leituras e compreensões que individualmente ou no olho a olho não seriam tão perceptíveis. Esses sistemas de gerenciamento e de inteligência oportunizam, então, o cruzamento de informações para medidas preventivas. É muito interessante, quem tiver interesse realmente em se aprofundar nesses temas, vale não apenas a leitura do material didático da unidade 2, mas de outros conteúdos aí relacionados a essa parte de gestão tecnológica, ok? Falando nesse sentido ainda, eu convido vocês a uma nova aplicação prática daquilo que temos trabalhado na aula de hoje.
vamos definir e vamos pensar sobre uma situação problema. No quadro comigo. Vamos trazer agora o dilema do Godofredo, então. Godofredo é um profissional recém-formado na área de tecnologia. Ele optou pela vida empreendedora, decidiu montar uma empresa de projetos tecnológicos. Os projetos elaborados pela empresa, do Godo, né, aqui o apelido carinhoso que demos para ele, necessitam de equipes profissionais multidisciplinares, quer dizer, de diferentes áreas de atuação. Essas pessoas devem mesclar conhecimentos da área específica do projeto, que vai envolver saúde, agronomia, telecomunicações, computação, e a integração deve ser feita, claro, com o conhecimento administrativo e de gestão do próprio projeto. Contudo, o Godofredo está enfrentando problemas para atrair os profissionais qualificados, porque ele está localizado numa área que não tem essa oferta de mão de obra e os profissionais que se encaixam no perfil procurado por Godofredo não estão dispostos a mudar de cidade. Esse fato está colocando a empresa em risco, né? Se não tem profissional qualificado, como é que a empresa vai se manter? O seu dilema, então, criar uma alternativa para resolver o problema da mão de obra qualificada. É possível criar isso ou a empresa está fadada a fechar as portas? O seu desafio, criar uma alternativa que possa salvar a empresa do Godofredo da ruína por falta de mão de obra qualificada. Vamos resolver então essa situação-problema trazendo aqui na sequência a exposição dos fatos. No caso da empresa, específico da empresa do Godofredo, é altamente recomendável a adoção do modelo de trabalho à distância. Então, se a gente não consegue contratar os profissionais, os talentos necessários de acordo com o perfil traçado, porque eles não estão dispostos a mudar de cidade, nós podemos pensar numa alternativa de fazer esse trabalho acontecer à distância. Isso facilitaria o recrutamento e a seleção esporádica dos profissionais qualificados por um tempo determinado, ou seja, enquanto durar o projeto. Seria um tipo de gestão que não deveria acontecer por tanto tempo, né? Ele é um tempo determinado de duração de projeto. Resolvendo ainda, Godofredo, nesse caso, teria que encontrar uma plataforma de gerenciamento digital que possibilite a interação entre os membros da equipe. Ele também poderia adotar um software de gestão que possa controlar o desenvolvimento de cada uma dessas etapas. Ele também pode consultar uma assessoria jurídica, principalmente porque o trabalho vai ser desenvolvido à distância, e essa assessoria jurídica poderia trabalhar para elaborar um modelo de contrato de prestação de serviços, então, garantindo que, protegendo tanto a empresa do Godofredo contra os empregados ou os colaboradores que serão contratados na função de prestadores de serviço. E outra preocupação seria a de definição de metas, para que cada um dos profissionais pudesse atender às diferentes etapas dos projetos. No caso de trabalho à distância, então, é fundamental que haja esse gerenciamento, né? Haja esse comprometimento das equipes. Quando a gente fala de assessoria jurídica, é fundamental, então, que o contrato estabeleça cada uma das cláusulas, que tipo de trabalho vai ser feito, se à distância, como que ele vai ser cobrado, se por tempo de serviço, tempo de conexão, se ele estiver trabalhando numa plataforma digital, existem recursos que possibilitam, então, o controle do tempo de acesso e do tempo de atividade, ou será que ele vai ser cobrado por entregas, por etapas de um determinado cronograma que ele deve cumprir, ou esse contrato vai ser por hora de trabalho, enfim.
As regras do jogo devem ser bem estabelecidas e os prazos também, se ele vai ser remunerado quinzenalmente, mensalmente, por contrato CLT, ou se ele vai precisar abrir uma empresa para prestação de serviços e aí ele atende como pessoa jurídica, enfim. Não existe uma receita concreta, existem adequações de acordo com o perfil, de acordo com o contexto. Sempre falamos disso, então, colocamos a situação de forma geral, trazendo os conteúdos, trazendo os conceitos, mas lembrando que é essencial entender e implementar conforme cada realidade. Eu trouxe mais uma questão aqui de reflexão antes de caminharmos aqui para o final da nossa aula, para a nossa unidade 2, mas tem uma questão aqui que eu trouxe para que nós possamos refletir. Vamos ao quadro comigo. A proposta, então, é pensar sobre a importância da tecnologia aplicada à gestão de pessoas. Sabemos como os primórdios, né, o interesse em se preocupar com a gestão de pessoas sempre aconteceu. Parece até a gestão de pessoas é muito recente. Talvez o olhar para o cuidado com a gestão de pessoas de forma mais humana seja recente. Mas essa preocupação com a qualidade de vida das pessoas ou com a saúde dos empregados já vem desde Taylor, Fayol, Ford, porque eles fizeram aqueles estudos dos tempos e movimentos, controle de tempos, né, do monitoramento, do esforço humano. É claro que o foco naquela ocasião era a produtividade. Não estavam preocupados se o funcionário estaria motivado, se estaria feliz ou se ele ia procurar uma vaga no concorrente. A preocupação é que o funcionário fosse produtivo, que ele desempenhasse sua função, garantindo a lucratividade do patrão. Mas já havia um olhar para o pessoal, para o humano, para a qualidade de vida no trabalho, ainda que não com essa preocupação individual. Era um outro foco. Hoje, esse olhar está mais, então, sobre as pessoas, né? A tecnologia, ela possibilita, então, essa flexibilização, essa mobilização, desde que os critérios, as regras sejam colocadas em jogo. É fundamental, então, nós, enquanto gestores de recursos humanos, que nós tenhamos esse olhar, procuremos, claro, toda empresa ela tem como objetivo a lucratividade, então ela tem que estar alinhada aí com o fator econômico, financeiro e de retorno, mas os funcionários realmente satisfeitos, motivados, tendem a entregar, a produzir melhor. Essa preocupação que precisamos e devemos ter e vamos continuar tratando sobre esse assunto também no decorrer das próximas aulas ainda dessa disciplina de inovações em aplicação de pessoas. Então, eu convido vocês a retornarem, resgatarem o material, reverem os conteúdos, então, introdutórios que trabalhamos na aula passada, na unidade 1, na unidade 2, porque na 13 e na 4 nós vamos refinar, resgatar esses conceitos e aplicar também aí, trabalhando mais uma questão da gestão por competências e o desempenho, então, em função dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Porque hoje cada vez mais está claro que não basta conhecer, não basta ter habilidade se o funcionário não tiver aquele plus, né? Existem correntes americanas, francesas, de teóricos da linha de competências que defendem isso mesmo, que o profissional precisa ser capaz de entregar, de ter a ação. São esses os temas, então, que vão ilustrar as nossas próximas unidades e convido vocês, então, a resgatarem esses conceitos. Espero vocês para a nossa próxima aula, unidade 3. Até lá!